Irmãos, dito isso, eu tenho, né, uma palavra para hoje, está aqui, mas eu creio que não será possível pregá-la. Ela já está pronta desde quinta-feira, como os irmãos bem sabem, da antecedência aí dos sermões, mas hoje, em função de um dia especial, eu quero trazer basicamente uma aula, não vai ser nenhuma pregação, mas certamente isso vai enriquecer a sua vida, porque talvez você não conheça a história desse livro que você tem em mãos, da Bíblia Sagrada, e hoje no mundo inteiro se comemora o dia da Bíblia, dia que, se formos confessar, já foi mais badalado, não é, irmãos? Já foi mais animado. Antigamente existia carreatas no dia da Bíblia, né? Igrejas se reuniam e faziam passeatas na cidade em prol do dia da Bíblia. Hoje isso está um pouco mais silencioso, mas ainda se comemora em mais de 60 países, como nós vamos ver. Então eu quero trazer o que seria uma pequena introdução, e de fato desse dia, né, da Bíblia, como que ele se originou, de onde veio, quem estabeleceu, e vamos ver um pouco mais também, voltar um pouco na história e ver também como a palavra de Deus chegou até a sua mão. Talvez, entendendo um pouco mais isso, você terá mais prazer em ler a palavra de Deus, ou talvez para você que não tem uma Bíblia, você talvez sentirá o desejo de comprar uma, de adquirir e também fazer a leitura. Hoje nós louvamos a Deus porque a Bíblia Sagrada ela está, pelo menos no Brasil, acessível a todas as pessoas. Nós temos Bíblia do bebê, temos Bíblia do recém-nascido e temos Bíblia também até dos idosos. E Bíblia de mulher, Bíblia do homem solteiro, Bíblia do homem casado, mulher solteira, mulher casada. Tem para todos os gostos, e nós louvamos ao nosso Deus por tudo isso. Isso é bênção. Mas eu quero trazer aqui um pouco da história, e você que está em casa também vai poder acompanhar juntamente conosco de como surgiu o dia da Bíblia. Primeiro, tudo começou com este homem, o rei Eduardo IV. Foi rei na Inglaterra entre os anos 1547 a 1553. E no segundo ano do seu reinado, ele então estabelece o dia da Bíblia. Não necessariamente ele, mas algo interessante sobre esse rei, irmãos, é que ele tinha um dito caderno de oração, onde todos na Inglaterra tinham que orar por aqueles motivos que ele colocava ali no seu caderno. E um bispo ali daquela região, Thomas Cranmer, ele então introduziu nesse livro de oração, nesse caderno de oração do rei Eduardo IV, o dia da Bíblia, um dia onde toda a Inglaterra deveria orar pelas Escrituras Sagradas. Isso foi algo muito bom, porque não tão somente passou a se comemorar um dia da Bíblia, mas as pessoas também, elas oravam em prol da palavra de Deus, elas oravam em prol da Bíblia Sagrada ali naquela região. Então, este bispo, Thomas Cranmer, ele é muito importante na história do dia da Bíblia, porque foi ele que introduziu, no segundo ano do reinado de Eduardo IV, o dia da Bíblia, para que as pessoas então elas orassem. E esse dia ele foi introduzido no segundo domingo do Advento. O que é o segundo domingo do Advento? O segundo domingo do Advento era o dia que na Inglaterra se tirava para celebrar o Natal, para celebrar o nascimento de Jesus. O mesmo dia 25 que nós temos hoje lá, era necessariamente no quarto domingo. Então, no segundo domingo foi introduzido o dia da Bíblia, ali no calendário da Inglaterra, através do bispo Cranmer. E hoje, como já disse, mais de 60 países, irmãos, celebram o dia da Bíblia, comemoram o dia da palavra do nosso Deus, devida a essa origem aí. Agora, algumas verdades sobre a Bíblia Sagrada. Primeiro, é importante você saber ou lembrar
que a Bíblia ela foi escrita necessariamente nessas duas línguas, primeiro o aramaico e segundo no hebraico. Depois o Novo Testamento foi escrito em grego, e aqui você pode conferir a oração do Pai Nosso aqui escrito em grego. Muito pouca gente tinha acesso a essas duas línguas, porque são línguas muito difíceis, e depois ela foi traduzida então para o grego. Algo curioso sobre especialmente o hebraico: hoje você tem a Bíblia e você abre ela da direita para a esquerda. O hebraico você abre a Bíblia exatamente o contrário, e a leitura também é feita de forma contrária. Hoje existe um documento, existe um material que chama a Bíblia interlinear, que é a versão hebraica em cima e a versão portuguesa embaixo. E a língua hebraica ela é tão complexa, irmãos, que esse artigo foi escrito em 3 volumes para poder traduzir todo o Antigo Testamento. E você começa lendo da esquerda para a direita, diferente de como você começa lendo hoje a sua Bíblia. E depois então nós temos o Novo Testamento em grego, não necessariamente a língua grega que existe hoje lá na Grécia, mas é chamada de grego koiné, que era um grego um pouco mais simplificado. E você deve se lembrar disso, que necessariamente esta língua o Novo Testamento veio a ser escrito nesta língua, tudo por providência do nosso Deus, porque no momento em que o Novo Testamento foi escrito, no momento em que Jesus veio, era a língua grega que dominava todo mundo, e por isso a palavra de Deus podia ser espalhada também por todo mundo, primeiro de forma oral, de forma falada, e depois de forma escrita. Aí nós começamos então um processo de tradução da Bíblia destas línguas originais. E aqui nós temos um homem muito importante, Jerônimo, ou São Jerônimo, que ele então foi importante para esse processo de tradução da Bíblia, porque foi o primeiro homem a tirar a Bíblia destas línguas originais, do aramaico, do hebraico e do grego, e traduzir para outra língua, uma língua que já estava mais acessível na época em que ele a traduziu, que foi para o latim. E uma frase bem conhecida de Jerônimo é a seguinte: ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Com base nisso, então, ele traduz a palavra de Deus para a língua latina, e nós temos uma Bíblia que é conhecida e usada até hoje, que é a Vulgata Latina, uma tradução muito boa da Bíblia Sagrada. Hoje, graças a Deus, nós já a temos também traduzida literalmente para o português, você pode adquirir. Ela é uma Bíblia um pouco cara, viu, irmãos? É bem cara mesmo, porque se trata aí de um clássico, mas você a tem no mesmo formato em que ela primeiro foi traduzida, desse mesmo jeito que você está vendo aí. Essa é a Vulgata Latina, traduzida por Jerônimo. Ainda no processo de tradução da Bíblia, nós temos, talvez hoje, reconhecido o homem mais importante no processo de tradução, que foi John Wycliffe. Esse homem traduziu a Bíblia para o inglês. Uma frase importante dele a respeito das Escrituras é exatamente esta: a verdadeira autoridade emana da Bíblia, que contém o suficiente para governar o mundo. E John Wycliffe então traduz a Bíblia para o inglês. Irmãos, a obra deste homem na tradução da Bíblia foi tão importante, e na sua época, em torno do século XIV, foi tão perigosa, que ele foi morto, caçado, capturado e morto por esse ato, por querer traduzir a Bíblia para o inglês, e para que assim a palavra de Deus pudesse ter acesso, porque quem tinha acesso ao latim era só as autoridades, o povo não falava latim, era só os bispos, os papas da Igreja Católica. E ele então entra em contraste, ele entra em luta, em briga mesmo contra todas essas autoridades, e traduz a Bíblia para o inglês, para que as pessoas pudessem ter mais acesso. E esse ato de John Wycliffe foi tão perigoso, que com a sua morte, por causa desse ato, 40 anos depois, um príncipe da época
deu a ordem para exumar os seus ossos, queimar e jogar em um rio. Tamanho ódio que ficou ali por causa desse ato da tradução da Bíblia para o inglês. Irmãos, aqui nós começamos a ver todo o processo e as lutas e também as penalidades sofridas por tudo isso, para que eu e você hoje nós pudéssemos ter a palavra de Deus em nossas mãos de forma tão fácil. Esse homem morreu queimado vivo, por ter decidido traduzir a Bíblia para uma língua mais acessível. E como disse, o ódio era tão grande que 40 anos depois, ele foi exumado os seus ossos, queimados novamente e jogados em um rio. Tudo por causa disso, tudo por causa da tradução da Bíblia. Ainda no processo de tradução, nós temos o famoso Martinho Lutero, aí já no século 16, 17, que começa então a traduzir a Bíblia para o alemão. E Martinho Lutero então era bispo também da Igreja Católica. Uma frase também dele é a seguinte: eu não me submeto a leis ao interpretar a palavra de Deus. E Martinho Lutero então se depara com um texto bem conhecido da Bíblia Sagrada, Romanos 1,17, alguém cita? O justo viverá pela fé. Martinho Lutero então, ao ler a palavra de Deus, se depara com o texto sagrado, e a partir dessa leitura, o Espírito Santo de forma consciente age na vida dele, e ele então tem ali uma decisão: eu não posso mais viver de acordo com as práticas citadas, impostas pela Igreja Católica Romana. E ele então decide romper com todo o seu episcopado. Ele decide então romper com toda a sua liderança até que tinha ali diante da Igreja Católica, e ir contra todos os ensinamentos que a Igreja Católica assim pregava. E ele então, irmãos, traz algo muito impressionante, que é esta frase, porque Martinho Lutero, em 1522, ele foi julgado, ou ele foi levado a um julgamento que se chama a Dieta de Worms, que é nada mais, nada menos que um julgamento onde a Igreja Católica o chamou, na verdade o prendeu, e disse o seguinte: Lutero, você se retrata de tudo aquilo que você está pregando contra os ensinamentos da Igreja Católica? E ele então pediu um tempo para pensar, e ele foi para o seu aposento, pensou. E como diz Hernandes Dias Lopes na sua pregação sobre a Reforma Protestante, naquela noite o Espírito Santo incomodou Martinho Lutero de uma forma tão grande, que o seu tinteiro, a sua pena, a sua tinta foi lançada contra a parede, e ele então disse nos seus relatos que o próprio Satanás estava ali impedindo de fazer a obra do Senhor. E ele então, irmãos, é convencido de tal forma pelas Escrituras, através do Espírito Santo, que ele volta para a dieta, que ele volta para o concílio, para o julgamento. Ele então diz esta frase que para mim é uma das frases mais magníficas que existe aí no cristianismo, que é a seguinte: a não ser que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, sou obrigado pelas Escrituras que citei, e minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e não irei retratar nada, pois não é nem seguro e nem correto ir contra a consciência que foi gerada pelo Espírito Santo. Então ele não se retratou, e aconteceu uma das coisas que de piores poderia ter acontecido com um homem naquela época pela Igreja Católica. Ele não foi morto por esse ato, até poderia ser, mas aquelas autoridades, e nós cremos que por providência divina, decidiu liberar Martinho Lutero, mas colocou nas costas dele um alvo, onde apontou para ele e disse: esse homem é um herege, e agora aquele que o recuperar terá uma recompensa. Irmãos, você pode imaginar como foi a vida desse homem fugindo. Talvez matá-lo teria sido
menos doloroso. Mas, como diz, por providência divina, as autoridades católicas decidem liberá-lo, mas colocam sobre ele um alvo, e toda a sociedade então começa a perseguir em prol da recompensa que estava lançada sobre a sua captura. Irmãos, esse homem então ele é capturado. Martinho Lutero, ele é capturado pelo príncipe Frederico III, mas por providência divina, esse homem leva Lutero para o castelo de Wurmberg, e lá ele não é recuperado como prisioneiro. Como diz, por interferência divina ele é recuperado, ele é capturado ali pelo seu aliado. Esse homem estava defendendo, esse homem estava guardando Martinho Lutero, e ele então começa todo o processo de tradução da Bíblia para o alemão. Irmãos, nós ainda continuamos a ver todo o processo, toda a pena, toda a dolorosa caminhada da tradução da Bíblia Sagrada até que ela chegasse aos nossos dias e também à nossa língua. Depois tem essa foto, é Martinho Lutero cantando uma de suas canções. Como já citei aqui no passado, aquela música que nós conhecemos como Castelo Forte, na verdade o seu nome original do alemão é Castelo Firme, foi composta por Martinho Lutero. E esta música também, onde ele diz o seguinte acerca das Escrituras Sagradas: gostaria que a mulher mais simples pudesse ler os evangelhos e as epístolas do apóstolo Paulo. Gostaria que estas palavras fossem traduzidas para todas as línguas, a fim de que não só os escoceses e os irlandeses, mas também os turcos e os sarracenos pudessem lê-las. Desejo que o lavrador as cante para si mesmo enquanto trabalha com seu arado, e o viajante preencha com elas a monotonia de sua viagem. Aqui você percebe a paixão que Martinho Lutero tinha, o desejo que ele tinha de que a palavra do Senhor fosse alcançada por todas as pessoas, não tão somente pela burguesia, não tão somente pelas autoridades, pelo clero, mas até pela mulher mais simples, até pelo lavrador mais simples. Ele queria que a palavra de Deus assim fosse alcançada, e graças a Deus assim foi. Ele concluiu a sua tradução para o alemão, e assim como no inglês aconteceu, mais pessoas também pôde ter o acesso às Escrituras Sagradas, à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a verdade liberta, e é pensando em tudo isso que esses homens, e nós também pregadores de hoje em dia, procuramos esclarecer as Escrituras ao povo de Deus e aquelas pessoas assim que a ouvem, para trazer libertação. Então no século 17 nós temos aí uma tradução muito importante no inglês, você deve conhecer, que é a Bíblia King James. É uma Bíblia de uma tradução bem fácil, uma leitura bem fácil, bem gostosa de se fazer, muito conhecida. Depois, irmãos, nós temos agora no Brasil, com os primeiros missionários a partir de 1850, nós temos então o Dia da Bíblia vindo para o Brasil a partir dos primeiros missionários. Nessa época ainda estava sob o governo de Dom Pedro II, e ainda estava sob o império da Igreja Católica Romana. O Brasil também estava sobre os ditos da Igreja Católica Romana. E em 1888, então, aí a nossa Constituição brasileira, com ela, os cristãos pôde então celebrar o Dia da Bíblia com mais liberdade, porque isso não era possível por causa do império aí da Igreja Católica. Mas, graças a Deus, Deus foi movendo tudo, e assim os cristãos foi tendo mais liberdade, necessariamente a partir do ano de 1899. E nesse ano de 1948 é fundada então a Sociedade Bíblica do Brasil. Irmãos, essa sociedade foi muito importante, não só para o Dia da Bíblia, porque nesse mesmo ano, em dezembro,
Aconteceu em São Paulo, no Monumento do Ipiranga, a maior festa ou a maior comemoração do Dia da Bíblia que já teve até hoje, por causa da Sociedade Bíblica do Brasil, que também teve uma importância muito grande até na tradução da Bíblia para o português. E caminhando para o fim dessa nossa jornada, nós temos esse homem que para nós particularmente é muito importante, você com certeza deve conhecer muito bem, João Ferreira de Almeida, um português de Portugal, nascido em 1628. Esse homem foi o principal causador, o principal motivador e o homem que fez de forma literal a tradução aqui para a nossa língua, para o Brasil, através da língua portuguesa, através também da língua espanhola. Em 1644, ele começou a tradução do Novo Testamento para a língua portuguesa de Portugal. Tudo isso aos 14 anos de idade. É curioso que às vezes você vê a Bíblia João Ferreira de Almeida, né? E como a imagem você pensa que foi um senhor que traduziu a Bíblia, mas não, aos 14 anos de idade. Agora pasmem, 2 anos após a sua conversão, ele se converteu em 1642, em 1644 ele já começou a traduzir a Bíblia da língua espanhola para a língua portuguesa. Irmãos, você vê a sede, você vê a ânsia em liberar a palavra de Deus, em proliferar a palavra de Deus, para que as pessoas pudessem ter acesso. Curioso que hoje um novo convertido, ele demora a fazer alguma coisa na igreja, ele demora a se engajar na igreja, mas quando você vê um garoto, aos 14 anos de idade, 2 anos depois, o que será que esse garoto sabia de Bíblia, sabia a respeito de Deus? Mas ele se empenhou, e ele então começa a traduzir a Bíblia, e ele termina, olha só, um ano depois, 1645, ele terminou o Novo Testamento. É claro, irmãos, que certamente houve muitos erros de tradução, e até da própria língua, e também erros teológicos, com certeza. Mas, irmãos, depois dessa tradução, que curiosamente não foi publicada, essa versão não foi publicada, essa primeira, mas ele fez mais de 100 cópias à mão e entregou para os líderes da igreja ali naquela época, mais de 100 cópias à mão. Olha só, não foi publicado, não tem problema, eu faço cópias à mão e distribuo. João Ferreira de Almeida fez isso. Mais dados aqui para os irmãos, 1682, a primeira versão então em português ela foi publicada, que lembrando o português de Portugal, foi publicada e espalhada para vários países ali que falavam essa mesma língua. Irmãos, em 1948, através da Sociedade Bíblica do Brasil, ela trouxe então a versão de Almeida para o nosso país, onde desde então deu início à tradução da versão que você conhece como Almeida, Revista e Atualizada. Muitos ainda têm até hoje uma versão um pouco antiga, e eu confesso que eu tinha preparado, mas não coloquei aqui, uma versão de 1888, uma versão da Bíblia Sagrada, com várias, com a forma, com o nosso português, ainda como era falado na época, 2 L's e assim por diante. Mas eu não esqueci de colocar aqui nos slides, para mostrar para os irmãos. Então, irmãos, aqui você percebe todo o trabalho que teve para que a Bíblia chegasse até você, através da Sociedade Bíblica do Brasil. E aqui um dado interessante, eu tenho um professor lá em Curitiba, pastor Renato Gusso, que ele trabalha há muitos anos para a Sociedade Bíblica do Brasil, e hoje você tem aí acesso a uma Bíblia que se chama Nova Almeida Atualizada, é a versão que a minha mãe usa, versão que eu gosto muito, te aconselho a ter,
porque é uma versão de uma leitura bem fácil e fiel ao original, assim como a nova versão transformadora, a NVT, que é o texto que nós lemos no início do culto de Salmo 28. Esse professor meu, ele trabalha há muitos anos, e dessa nova Almeida atualizada, ele então transliterou o Salmo de 1 a 23, de autoria de um professor meu. Irmãos, você percebe o trabalho, você percebe todo o sofrimento que teve para que a Bíblia chegasse até você hoje, aí na sua língua, de várias versões. Hoje, irmãos, nós temos, se você for pegar na internet, você pode baixar de graça, ou ter acesso de graça, a todas as versões em português, e também a todas as versões em todas as línguas que existe a Bíblia traduzida. Hoje nós temos aí, como que se diz? A Bíblia sendo colocada em países de forma clandestina. Nós tivemos aqui na nossa igreja o pastor Leandro, e ele então contou um pouco do seu testemunho, e a forma então que ele faz para colocar Bíblias na China, para você ter um exemplo, de forma clandestina, lugares onde não pode ter a palavra de Deus, porque quem governa a religiosidade ainda é o Estado, ainda é o governo. Mas mesmo hoje, além de todos esses homens, com todos esses trabalhos, até seguido de morte, hoje ainda existem homens que correm risco de vida, literalmente, para levar a palavra de Deus para outras pessoas, para que a palavra de Deus possa ser alcançadas aí por outras pessoas. Irmãos, nós precisamos dar valor à Bíblia Sagrada, ao texto sagrado, aquilo que está escrito como palavra de Deus. Nós poderíamos aqui voltar mais no tempo e falar da inspiração de forma verbal da palavra de Deus, de como todos estes livros entraram aqui no chamado cano bíblico, para que você pudesse tê-los hoje como Bíblia Sagrada. Quantas lutas, quantas dores, trabalho penoso, e que infelizmente, irmãos, muitos não dão valor a todo esse trabalho. Talvez conhecendo um pouco da história, você possa sentir um pouco mais de prazer, um pouco mais de gozo, de alegria, de empolgação em ler a palavra de Deus, e em saber que quando você ler qualquer texto aqui citado na Bíblia Sagrada, você lembrar que homens morreram, para que essa Bíblia fosse passada de língua após língua, até chegar aí às suas mãos. Homens sofreram, morreram em prol disso. Precisamos dar valor, irmãos, ler a palavra de Deus com bastante alegria, ler a palavra de Deus com empolgação, e mais ainda, sabendo que se trata da própria palavra de Deus. Tem um exemplo em um livro do pastor Eugene Peterson, morreu em 2018, ele contando uma história no seu livro, onde um garoto chegou para ele e perguntou assim: pastor, você já ouviu a voz de Deus? E ele disse: claro que já ouvi. Aliás, eu ouço a voz de Deus todos os dias. Ouço a voz de Deus assim que eu acordo, ouço a voz de Deus durante as minhas tardes, ouço a voz de Deus até quando eu vou dormir. E o garoto então ficou abismado, e ele então perguntou: pastor, então como é a voz de Deus? Porque eu nunca ouvi a voz de Deus. Será que é a voz de um velho? Será que é a voz de uma pessoa mais nova? Como é a voz de Deus? E ele disse: eu não sei. E o garoto olhou para ele: mas como assim? O senhor não disse que ouve a voz de Deus todos os dias? Ouço, meu filho, mas a voz de Deus se parece muito com a minha, porque a voz de Deus está no ler as Escrituras Sagradas. A voz de Deus está no ler a Bíblia Sagrada. É lendo ela que você vai ouvir a voz de Deus. Irmãos, hoje é muito difícil dizer o que eu vou dizer aqui, porque tem muitas linhas teológicas que permitem dizer o contrário, mas creio eu, não existe outra forma do Senhor falar com você, e também nem comigo.
É a partir da leitura da palavra de Deus. É por isso, irmãos, que você, agora eu digo para você, membro da Primeira Igreja Batista em Itaberaí, você não pode permitir que eu, como pastor, como líder espiritual desta igreja, suba aqui a esse púlpito e pregue a palavra de Deus sem abrir a Bíblia, sem ler com você um texto da palavra de Deus, sem explicar esse texto, assim como eu ia fazer hoje. Está aqui, ó, um esboço, 4 páginas, explicando a palavra de Deus, porque é desta forma que o Senhor fala conosco. Nós falamos com Deus quando nós oramos, quando nós nos dobramos diante dEle em oração, e o Senhor fala conosco quando nós lemos a palavra de Deus. Irmãos, fica aqui um outro conselho por parte do seu pastor: ore pelo seu pastor. Esse é um conselho que eu te dou, sabe por quê? Eu aprendi há muito tempo atrás que eu posso abrir a Bíblia e ler ela para você, e na minha leitura ela vai estar saindo como palavra de Deus, mas talvez na minha explicação ela pode não mais sair como palavra de Deus, porque ela pode ir com as minhas impressões, ela pode ir com os meus conceitos, ela pode ir com as minhas certezas, com as minhas convicções. Então ore pelo seu pastor, ore por quem assumir esse púlpito para pregar a palavra de Deus para você, para que ele possa ser iluminado por Deus, para falar ao seu coração, e que tudo aquilo que sair da boca dele, ou da minha, possa ser vindo diretamente do próprio Deus. Através de quê? Através de um raio jogado na minha cabeça? Não, através das leituras da palavra de Deus. Irmãos, vamos nos esmerar mais. Irmão, coloca para mim 2 Timóteo 3, qualquer versão, 16 e 17. Nós vamos encerrar com esse texto, vamos ler junto esse texto, e você vai perceber, você já o conhece, o quão a palavra de Deus, ela é importante, o quão a Bíblia Sagrada, ela é importante. Eu confesso que eu não dou muita importância da forma que você a tem, se é no telefone, se é de forma física. Não, isso não é importante. Importante é que você tenha a palavra de Deus, tenha a Bíblia Sagrada ao seu alcance, porque como você acabou de ver, muitas pessoas sofreram bastante para que ela chegasse até as suas mãos. E a importância da palavra de Deus, eu quero que você se coloque de pé e leia comigo 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e o verso 17. Se puder pegar a Nova Almeida atualizada, que a gente já lê naquela que eu indiquei para a igreja. Nova versão transformadora, tá ótimo, irmão. Nova Almeida atualizada, vamos lá, todos juntos, bem alto. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Talvez você se pergunte, por que o salmista diz que eu preciso meditar na palavra de Deus de dia e de noite? Para que você seja habilitado perfeitamente para essa obra que o Senhor confiou a você, essa obra de espalhar a palavra dele àqueles que não conhecem. Irmãos, o trabalho de Jerônimo, o trabalho de John Wycliffe, de Martinho Lutero, de João Ferreira de Almeida e tantos outros, não acabou ali. Hoje eu e você, nós ainda fazemos parte desta obra, nós ainda fazemos parte desse mesmo trabalho, que é de espalhar a palavra de Deus àquelas pessoas que não conhecem. Meu desejo é que você tenha uma Bíblia em suas mãos, na sua casa, não deixe ela aberta no Salmo 23 ou 91, como um amuleto. Isso não vai resolver nenhum problema seu. O que pode te ajudar, o que é bom, é a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar agradecendo ao Senhor.
por esta oportunidade de termos a Bíblia Sagrada em nossas mãos. Se você pode, eu queria te convidar a agradecer ao Senhor de forma particular aí em oração. Agradeça a Deus porque você hoje pode ler a Bíblia, você hoje pode abrir a Bíblia livremente, você pode andar com a Bíblia nas ruas da sua cidade de forma livre. Em muitos países, em muitos lugares isso não é possível, mas hoje eu posso, você pode. Então ore aí agora, agradeça ao Senhor por esta oportunidade. Logo após eu vou estar orando também no mesmo sentido. Vamos orar ao Senhor. Deus Santo e Eterno Pai, obrigado a Deus por mais uma noite na Tua presença. Obrigado a Deus porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado, ó Pai, por esse dia tão especial na vida da Tua igreja, do Teu povo, que é dito o dia da Bíblia, ó Pai. Apesar, ó Deus, de que nós não comemoramos mais como antes, nós te pedimos que o Senhor acenda nos nossos corações o desejo da leitura, não tão somente da mera comemoração, mas da leitura, da compreensão e especialmente da vivência da Tua palavra no nosso dia a dia. Ó Deus, anima o Teu povo, assim como o salmista nos orienta a ler ela de manhã, de tarde, à noite, ó Deus. Nos orienta, ó Pai, nos capacite, assim como Davi fazia, a amanhecer com a palavra de Deus na sua boca e adormecer também com ela, ó Pai. Anima a Tua igreja na leitura da Tua palavra. Ó Deus, obrigado por tantos homens que se debruçaram no trabalho da transmissão, no trabalho da tradução da Tua palavra, para que ela chegasse até os nossos dias. Nós louvamos o Teu nome por todo o trabalho, todo o sacrifício, ó Deus, em prol desta grande obra. E te pedimos, nos dê mais seriedade, nos dê mais capacidade, ó Pai, de estar entendendo a Tua palavra e que ela seja real nas nossas vidas. Ó Pai, temos como povo batista a única regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada. Faça com que isso seja real no nosso viver. Abençoe a cada irmão da Primeira Igreja Batista em Itaberaí. Ó Deus, que o Senhor possa estar conduzindo a todos nós mediante a Tua palavra. Como já mencionamos aqui, não permita, ó Pai, que subamos aqui sem ensinar a Tua palavra ao Teu povo, e que esse ensino seja fiel às Escrituras Sagradas. Não permita que eu, como líder, possa colocar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso para os meus irmãos, mas que eu possa, ó Pai, estar, ó Deus, ensinando a Tua palavra, para que nós possamos assim estar crescendo na graça e também no conhecimento. Ó Deus, abençoe aquelas pessoas que nos ouvem pela internet, que de igual modo o Senhor os alcance com a mesma graça que ministramos aqui. Ó Deus, e que o Senhor possa nos dar uma noite de reflexão, que o Senhor possa nos dar uma noite, ó Deus, de proteção, de consolo, ó Pai, e de renovo através da Tua palavra. Obrigado por esse tempo em que passamos aqui te louvando, te adorando. Receba o nosso louvor, receba toda a nossa adoração, porque o que fizemos aqui nessa noite foi para o Senhor. Obrigado, e oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém.